Glória a Deus, graça e paz a todos os irmãos que estão aqui no templo, você que está aí na sua casa, também receba nesta manhã um forte abraço nosso. Eu creio que Deus preparou esta manhã e tem algo a ministrar poderosamente às nossas vidas. Você crê nisso? Amém? Diga à pessoa que está ao seu lado, ou aqui no templo, ou em casa: esta chama nunca se apagará do teu coração. Amém? Esta chama, diga aí para uma, duas, três, quatro, né? Esta chama não se apagará do teu coração. Nunca. Aleluia. Glória a Deus, obrigado, queridos. Que Deus continue abençoando vocês. Os irmãos que estão aqui ou em casa podem tomar os seus lugares. Aleluia. Gostaria muito que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 22. Êxodo 15, versículo 22 em diante. Diz assim a palavra: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. E então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Glória a Deus. Quero compartilhar um tema com vocês nesta manhã: vencendo os inimigos ocultos. Qual é o tema desta manhã? Vencendo os inimigos ocultos. Aqui esse texto, ele nos chama a atenção a várias coisas. Nós vemos aqui que eles tinham partido, né? Moisés partiu junto com os israelitas do Mar Vermelho e entraram no deserto de Sur. Andaram 3 dias no deserto. 3 dias só depois que eles tinham saído do Mar Vermelho, estavam muito sedentos e eles encontraram esse lugar. Chegaram a Mara, foram beber da água e não puderam beber, porque a água era amarga. Primeira coisa nós vemos aqui, Mara, amargura, amarga. Logo depois a Bíblia diz que o povo murmurou. Uma coisa que nos chama atenção também é a murmuração aqui nesse texto, onde o povo estava reclamando, dizendo: e agora, o que nós vamos beber? E naquele momento a Bíblia diz que Moisés se lançou aos pés do Senhor e começou a clamar a Deus: Senhor, o que eu faço? E o Senhor então deu uma estratégia a Moisés. Ele pegou uma árvore, né?
mostrou-lhe uma árvore e ele lançou nas águas e as águas se tornaram doces. E ali o Senhor começou a dar alguns estatutos e algumas ordenanças. E o Senhor foi dizendo que se eles, o povo, ouvisse a voz do Senhor, guardasse os mandamentos do Senhor, tudo aquilo que Deus estava colocando para que eles pudessem obedecer, diz a Bíblia, que nenhuma, diga nenhuma, enfermidade seria posto sobre eles. Nenhuma enfermidade tocaria a vida daqueles irmãos. E nós vemos depois que o Senhor, eles continuam a caminhar e eles encontram 12 fontes, 70 palmeiras, e ali eles ficaram acampados junto de muitas águas. Quando eu disse que quero compartilhar sobre este tema, vencendo os inimigos ocultos, sabe, há inimigos que nós não podemos ver com os nossos olhos físicos, e eu diria que, aliás, esses são os inimigos mais terríveis, aqueles que nós não vemos, aqueles que os nossos olhos não conseguem captar fisicamente. Aqui no texto que lemos, que o povo de Israel, nós vemos aqui que o povo de Israel, ele tivera que enfrentar um inimigo muito poderoso chamado amargura. Amargura essa que se apresenta às vezes em momentos em que nós estamos, queridos, vivendo, como este momento, por exemplo, que nós estamos vivendo desde o ano passado, devido à pandemia. Você vê uma geração de pessoas vivendo praticamente dessa forma. Estávamos caminhando, saímos, vamos dizer aqui, fazer uma analogia, uma comparação do Mar Vermelho, e entramos no deserto e começamos a caminhar e de repente aparece Mara. De repente aparece uma pandemia, onde o inimigo, com esta pandemia, ele vai despejando um sentimento de derrota no coração de muitas pessoas, mostrando a essas pessoas, ou mostrando a você, que tudo foi freado e você não consegue mais avançar. Aqui, o povo de Israel, eles estavam indo bem nos primeiros dias, a Bíblia diz nos 3 primeiros, mas no terceiro dia eles foram freados, e por causa de Mara, por causa da amargura, o que acontece com eles? Eles começam a murmurar. É interessante, queridos, que fazendo um balanço geral, nos dias em que nós estamos vivendo, ainda esta semana eu estava meditando um pouco sobre isso. Quantas empresas, por exemplo, tiveram que fechar as suas portas? Quantas pessoas desempregadas? Enfim, quantas situações difíceis, não só no Brasil, mas o mundo inteiro tem enfrentado diante ou por causa desta pandemia. É claro que muitas negociações têm sido feitas, acordos, mas de um modo geral, aos poucos, foi se instalando um medo, uma preocupação, uma tristeza na população. Você vê uma tristeza que foi invadindo devagarinho o coração das pessoas, aonde nós percebemos que a depressão aumentou, a angústia cresceu, e a amargura foi tomando conta das pessoas. E ainda hoje, ainda há muita gente assim, muita gente vivendo em um tempo onde Mara tem visitado muitas pessoas. Mara significa amarga, significa, ou melhor, de acordo com o que nós lemos, a própria Bíblia diz isso, Mara significa amarga, e essa amargura, queridos, ela tem tentado destruir muitas pessoas, muita gente.
Ou seja, muita gente desestruturada, muita gente fisicamente desestruturada, emocionalmente desestruturada, profissionalmente desestruturada, financeiramente, espiritualmente e etc. Nós vemos uma geração de pessoas, um momento em que nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas estão se perdendo por causa da visitação de Mara, da amargura. Sim, nós sabemos, e é bem verdade, que nós estamos vivendo em um tempo que parece que estamos sendo perseguidos por um fantasma que a qualquer momento vai atacar, só não sabemos quando e nem onde. Uma hora num estado, outra hora em outro estado, uma hora é forte em outra nação, em outra, e assim sucessivamente. No entanto, mesmo que todos estejam passando por esse momento difícil, nós não podemos esquecer que temos uma fortaleza a nosso favor. A fortaleza da palavra de Deus, a fortaleza da oração, a fortaleza do nosso relacionamento com o Espírito Santo, a fortaleza do nosso relacionamento com os nossos irmãos, com os discípulos, com os líderes, com os pastores. Bom, queridos, aqui nós vemos que a primeira coisa que Israel confrontou com esse inimigo oculto foi a amargura. A amargura é o inimigo oculto que tem entrado devagarinho na vida, no coração, nas casas de muitas pessoas. Mas o segundo inimigo que nós vemos aqui foi a murmuração. No capítulo 17 de Êxodo, do versículo 1 até o versículo 3, a Bíblia diz assim, eu vou ler com vocês. Embora nós já lemos ali em cima, do versículo 15, que depois que eles se depararam com as águas amargas, com a amargura, a próxima coisa que eles fizeram já foi a murmuração. Diz a Bíblia que o povo murmurou contra Moisés, dizendo, e agora o que nós vamos beber? Mas um pouquinho mais para frente, no versículo 17, você já vê uma comunidade inteira ali. Olha só o que diz, versículo 1, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando em um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor, e acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. E nós já sabemos por quê, porque as águas eram amargas. Por esta razão, murmuraram. Em algumas versões diz, queixaram-se a Moisés, e exigiram, olha só, dai-nos águas para beber. E ele respondeu, por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés, por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, os nossos filhos e o nosso rebanho? Nós vemos aqui um segundo inimigo oculto se instalando no meio do povo de Israel. Nós podemos ver aqui, queridos, que a murmuração se converte em um outro inimigo letal na vida do povo. E infelizmente a murmuração afetou até mesmo Moisés. Até Moisés foi afetado por causa da murmuração. Aqui nós vimos onde certa vez os discípulos chegam a Moisés e disseram, Moisés, nós estamos morrendo de sede, por que você nos tirou do Egito? Para nos matar de sede a nós, os nossos filhos, nossos familiares, nosso rebanho. E diante desta situação, Deus lhe disse, Moisés, fala com a rocha, conversa com ela, e a rocha vai lhe dar água. Ou seja, a única coisa que Moisés deveria fazer aqui, era falar com a rocha, e dela jorraria água, mais nada.
No entanto, infelizmente, ao invés de falar com a rocha, ele fez o quê? Ele golpeou, ele bateu, ele feriu a rocha 2 vezes. Moisés ficou tão irado com eles, que lhes disse assim, claro, eu vou aqui de repente parafrasear, né? Escute aqui, seus rebeldes, Deus lhe dará a água dessa rocha. Ele estava tão irado, você vê que a murmuração atingiu até o líder, até Moisés. Deus lhe dará água dessa rocha. E aí o que ele faz? Ele bate com o cajado naquela rocha, e claro, a Bíblia diz que saíram águas abundantes, mas esse não era o propósito. Nós vemos aqui, queridos, que aquele povo deixou o seu líder tão desesperado, por causa da murmuração, um líder que, segundo a Bíblia, ele era o líder mais manso da terra neste momento aqui, um líder muito tranquilo. No entanto, aqui ele perdeu a paciência e fez o que Deus tinha dito para não fazer. Era apenas para conversar, para falar com a rocha, porém ele, irritado, nós já vimos aqui, bateu, feriu a rocha. Agora eu quero fazer aqui, queridos, um acréscimo. Segundo a Bíblia, a rocha é Cristo. Segundo a palavra de Deus, a rocha é Cristo. Aliás, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, está escrito assim: e beberam tantos de uma mesma bebida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Paulo disse isso em 1 Coríntios 10, 4, a rocha era Cristo. Ou seja, quando Moisés estava golpeando, batendo na rocha, ferindo a rocha, na verdade ele estava batendo, ferindo Jesus. E infelizmente, irmãos, isso custou a Moisés que ele não entrasse na terra prometida. Prestem atenção nisso. Aliás, nesta manhã, queridos, quando eu vim aqui ao templo, e eu cheguei, o meu desejo hoje é conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Onde às vezes os nossos inimigos ocultos, eles nos atacam, e nós muitas vezes nem percebemos que ele está agindo contra nós, e nos deixamos ser levados, envolvidos por um espírito de mara, de amargura, por um espírito de murmuração, e quando nós menos esperamos e imaginamos, estamos sendo destruídos. Moisés perdeu a entrada, o passaporte, a terra prometida por causa dessa situação. Não foi só isso, houve outras situações, mas aqui, queridos, uma das mais sérias. E por mais que ele tenha clamado ao Senhor, Senhor, me deixe entrar na terra, a Bíblia diz que o Senhor não lhe permitiu entrar na terra. Ele chegou até o Monte Nebo, avistou a terra prometida, mas não entrou. Vamos ver esse relato? Eu gostaria de ler com vocês, está em Números capítulo 20, versículo 1 em diante. Olha só, para você perceber como que Moisés, infelizmente, foi impedido de entrar na terra prometida. Diz aqui, versículo 1: no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz, e ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade.
E o povo se juntou contra Moisés e contra Arão, e discutiram contra Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uva, nem romã e nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu, e o Senhor disse a Moisés: pegue a vara com seu irmão Arão e reúna a comunidade diante desta e fale àquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou a água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, olha o que ele disse: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade à terra que lhes dou. Uau, muito claro, não é o texto? Muito claro. Nem Arão, nem Moisés puderam entrar, simplesmente porque a Bíblia diz, o Senhor falando, vocês não confiaram. Eu disse que era só para você conversar com a rocha, falar com a rocha, e você, por causa da ira, você, por causa da murmuração do povo, se deixou ser tão contaminado o seu coração, que ao invés de falar, você feriu. Por isso você não entrará na terra prometida. Queridos, o que isso nos ensina? Que muitas vezes, por causa da amargura, que é um inimigo oculto, por causa da murmuração, que nós murmuramos e até mesmo permitimos, nós corremos um risco de não assumir e entrar na terra prometida. Nós vemos aqui que Moisés perdeu uma tremenda oportunidade de entrar nesta terra abençoada que manaria leite e mel a ele. E o que nós aprendemos com isso, queridos? Nós aprendemos que um líder, escute isso, pastores que estão nos ouvindo, líderes que estão nos ouvindo, discípulos que estão nos ouvindo, nós nunca devemos perder a compostura. Nós nunca, líderes, nunca, eu diria isso às líderes agora, as mulheres, nunca devem descer do salto. Nunca devemos permitir que a raiva tome conta do nosso coração. Jamais. Aliás, é claro que isso não serve apenas aos pastores, aos líderes, serve a todo mundo, todos. Quando nós permitimos que a raiva entre nos nossos corações, ela tem o poder de tapar, de bloquear, em apenas 1 segundo que seja, aquilo que nós fizemos de bom. A raiva bloqueia aquilo que nós fazemos ou fizemos de bom. É por isso, queridos, que nós precisamos do fruto do Espírito Santo operando em nós. Nós precisamos do fruto do Espírito Santo agindo nas nossas vidas todos os momentos dela, todo o tempo. Nós precisamos ter controle sobre o nosso próprio caráter. Precisamos ter o nosso temperamento transformado e controlado pelo Espírito Santo. Caso contrário, momentos como esse, nós corremos o risco de perder
grandes oportunidades que Deus tem para nós. Infelizmente, muitas pessoas têm perdido oportunidades tremendas, oportunidades de Deus nas suas vidas, porque permitiram que a raiva tomasse conta dos seus corações. Nós vemos isso aqui acontecendo na vida deste grande líder, um homem muito tranquilo, um homem manso, segundo a Bíblia, mas ele se deixou ser contaminado por causa da murmuração, e a raiva inundou o seu coração. E queridos, falando um pouquinho de mim agora, infelizmente eu já passei por algumas experiências não muito boas com relação à questão da raiva, infelizmente. E em algumas dessas situações, logo após ter permitido que ela tomasse conta do meu coração, eu acabei ferindo pessoas que estavam à minha volta, pessoas que não tinham nada a ver com a situação, acabaram sendo feridas. Houve situações em que de repente eu me peguei respondendo mal, respondendo como não deveria responder a alguém, e ali mesmo, naquele momento, eu disse assim: meu Deus, por que eu estou falando dessa forma? Por que eu estou fazendo isso? E o Espírito Santo me disse: lembre-se, você não pode permitir, você não pode ficar com raiva, porque quando você permite a raiva dentro de você, tudo que está à sua volta ficará afetado. Quando nós permitimos, queridos, que a raiva tome conta da gente, tudo que está à nossa volta acaba sofrendo consequências. Tudo. Aqui nós estamos vendo um quadro aonde que, embora esses dois inimigos, a amargura e a murmuração, sejam muitos poderosos, inimigos que vêm para nos tirar do foco e nos destruir, ou tirar a gente de um propósito, como Moisés e Arão foi tirado, ainda há um terceiro inimigo mais letal que esses dois. E infelizmente, queridos, esse terceiro inimigo oculto tem tirado muitos pastores, muitos líderes e muitos discípulos do propósito de Deus. Um terceiro inimigo que tem se levantado com muita força nesses dias, não é só de hoje, isso já acontece há muito tempo, de geração em geração, diz a Bíblia, e ele tem se levantado contra a vida de pastores, contra a vida de muitos líderes e muitos irmãos. E segundo a Bíblia, ele não é qualquer inimigo, não é qualquer um. Aliás, a Bíblia diz que esse tem até nome próprio, e o nome dele é Amaleque. Amaleque. Gostaria de que você abrisse a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 17. Você que está em casa, que é um pastor, ou que é um líder, ou até mesmo um discípulo, inclusive nós que estamos aqui no templo, gostaria muito, do fundo do meu coração, que você se atentasse para este terceiro inimigo e percebesse o que ele anda fazendo na vida de muitas pessoas, ou talvez até mesmo na sua. Êxodo capítulo 17, versículo 11 em diante diz assim: e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra, puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos de um lado e o de outro, e um de um lado e o outro do outro,
e assim ficaram as suas mãos firmes, até o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, o qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Percebe, queridos, que esse inimigo, a luta contra ele é de geração em geração. Ele sempre se apresenta de geração em geração. Aqui nós temos todas as armas, todos os direcionamentos para a gente vencer este gigante. Aliás, este inimigo oculto que tem até nome. O Senhor é a nossa bandeira, a unidade dos líderes com o seu líder. Tem muitas coisas que a Bíblia nos ensina aqui, como nós podemos vencer Amaleque. Mas antes de falar sobre como vencê-los, a pergunta é: quem é esse Amaleque? Esse Amaleque, queridos, é um espírito de desânimo. Diga: desânimo. Este é o terceiro inimigo oculto que tem se levantado nesta época. Não só a amargura, que é um inimigo letal, não só a murmuração, que é um outro inimigo letal, mas principalmente o desânimo, Amaleque, que é um dos inimigos mais letais desses três que eu estou dizendo. Aqui, queridos, diz que o Senhor teria guerra contra Amaleque de geração em geração. Esse Amaleque é um espírito que tem visitado muitos pastores, ouça-me, muitos líderes, muitos discípulos. Ele é muito sutil e muito sagaz. Ele tem o tempo todo ao seu dispor, até que, é claro, para entrar com esse espírito de desânimo e tirar você do propósito. Moisés, que era um homem muito comprometido com a oração, buscava o Senhor o tempo todo, um homem que falava com Deus face a face, irmãos, como nenhum outro, diz a Bíblia. Imagine o comprometimento deste homem na oração, que falava com o Senhor face a face como nenhum outro, segundo a Bíblia menciona. Este homem, Moisés, ele entendeu a força de Amaleque. Ele compreendeu a força de Amaleque, ao ponto de, no momento de a guerra, em que o povo de Israel estava lutando contra os amalequistas, Josué estava lá com a espada, com os soldados, com o exército. Este homem, ele teve que, durante a guerra, permanecer com seus braços levantados, ou seja, ele não podia baixar a guarda da oração por nenhum segundo sequer. Moisés entendeu uma das armas mais poderosas para vencer o inimigo chamado Amaleque: oração, mãos levantadas, atento o tempo todo. Por que que o desânimo e Amaleque está prevalecendo na nossa vida, nesta geração, na vida de muitos pastores, de muitos líderes, muitos discípulos? Porque nós temos baixado a guarda da oração. Você vê aqui
que no momento em que Moisés levantava os braços, o espírito de Amaleque, não prevalecia. O desânimo não tinha autoridade para agir na vida deles. Mas quando ele se cansava e baixava os seus braços, o que a Bíblia fala? Que Amaleque prevalecia. O desânimo tomava espaço novamente. Enquanto Moisés estava orando, o espírito de Amaleque não prevalecia. Mas quando ele baixava a guarda da oração, Amaleque prevalecia. Eu vejo isso como uma palavra de Deus, trazendo a nós um convite a voltarmos a um lugar de posicionamento que nós não deveríamos ter saído. Você vê aqui, queridos, que então, percebendo que as mãos de Moisés estavam muito pesadas, 2 homens, Arão e Hur, eles tomaram uma pedra, puseram debaixo dele, para sentar-lhe sobre ela, diz a Bíblia, e Arão e Hur, um de um lado e o outro do outro, sustentaram a mão ou as mãos do seu líder, e a Bíblia diz que assim como ficaram as suas mãos levantadas, o seu líder o tempo todo em oração, até o pôr do sol daquele dia, eles conseguiram vencer o espírito de desânimo. Eles conseguiram vencer a guerra contra Amaleque. Ou seja, quando Arão e Hur perceberam que as mãos do seu líder estavam cansadas de ficarem levantadas por causa da oração contra o espírito de desânimo, imediatamente eles disseram assim: vamos ajudá-lo, vamos estar com ele. E eles entenderam que o seu líder, ou que se o seu líder permanecesse orando, esse espírito não prevalecia contra todo o povo de Israel. E como nós já vemos aqui, eles bolaram uma estratégia, pegaram uma pedra, colocaram o seu líder ali, e juntos venceram Amaleque. Juntos venceram o espírito de desânimo. Nós percebemos aqui que um servo de Deus, ele tem que estar conectado o tempo todo em oração. Hoje pela manhã, já bem cedo, levantei-me e deixei algumas repartições do templo abertas para o que iria ou o que está acontecendo neste momento. E logo depois eu fui para a cave. Nós iniciamos um tempo de oração antes do culto. A cave a partir das 8 da manhã. Hoje eu estava bem mais cedo do que este horário, mas a partir das 8 já vai estar aberta para todos aqueles que querem orar. E eu estava ali orando e de repente eu percebi chegando pessoas hoje. E entrou um casal. E nós ficamos ali, nós 3, o tempo todo. Hoje eu senti no meu espírito, e eu estava orando, nós estávamos orando, e Deus foi se movendo de uma forma tão interessante, eles nem sabem. O pastor José Roberto e a Rita estavam orando, e ela orando contra o espírito de Amaleque, contra o espírito de desânimo, e ela nem sabia que eu ia ministrar sobre isso. E eu pude sentir hoje Arão e Hur segurando os meus braços, literalmente, na oração, pela manhã, orando. Queridos, aqui está uma das armas mais poderosas contra esse espírito de Amaleque: não baixar a guarda da oração nunca. E com certeza, todos aqueles que foram afetados por esse espírito de Amaleque, é porque em algum momento da sua vida, você baixou a guarda.
as mãos caíram. Nós não prevalecemos na torre de vigia. Queridos, a oração é a fonte de poder, oração é a fonte de conquista, é a oração que faz com que os inimigos ocultos, que estão nos perseguindo continuamente, se dobrem. É a oração que faz com que a amargura ou mara não tome conta do nosso coração. É a oração que faz com que a murmuração não tome conta da nossa vida. É a oração que faz com que Amaleque se dobre. É a oração que faz com que os inimigos ocultos sejam derrotados. Se você está sendo perseguido ou perseguida, pastor, pastora, líder, líderes, irmãos, volte ao lugar da oração, volte ao lugar secreto, levante os seus braços novamente, e você vai ver esses inimigos se prostrarem, se dobrarem. Quando nós baixamos a guarda da oração, esse espírito de Amaleque, ele volta a crescer, e vem com toda a força, sempre mostrando as circunstâncias de uma maneira negativa. É assim que entra o desânimo. Ele vem mostrando que tudo aquilo que você fez não valeu de nada, não foi válido. E nós percebemos, queridos, o que faz, aliás, é uma pergunta que eu faço aqui: você sabe o que é que faz esse espírito de desânimo? Ele vem fazer com que você, ou com que as pessoas, se esqueçam daquilo que Deus já fez em suas vidas. É isso que ele faz. Além disso, ele vem fazer com que você, ou a pessoa, ou as pessoas, se esqueçam do chamado que Deus lhe entregou ou lhes entregou. É isso que o espírito de desânimo vem fazer. Estou falando com você que está aqui, estou falando com você que está aí nas redes sociais, você que está em casa me ouvindo. É isso que o inimigo veio fazer na sua vida. Ele vem fazer com que você esqueça do chamado de Deus na sua vida. Ele vem fazer com que você esqueça daquilo que Deus já fez em toda a sua vida. Ele vem fazer você jogar a toalha, ou seja, ele vem para fazer você desistir de algo. Esse espírito de Amaleque, ele vem fazer você pendurar a chuteira, ou seja, aposentar. Expressão pendurar a chuteira significa aposentadoria. Ele vem fazer você abandonar o ringue, ou seja, fazer você parar de lutar, enquanto ainda há muita luta pela frente. E com isso, queridos, ou melhor, com tudo isso, vem uma coisa chamada culpabilidade. Aquele sentimento de culpa que te faz pensar assim: eu não sirvo para isso, eu me equivoquei quanto ao meu chamado, será que eu não deveria estar curtindo mais a minha vida? Por causa do desânimo, o espírito de Amaleque, porque nós baixamos a guarda, ele vem, faz você se esquecer de tudo e ainda leva você a refletir, a pensar através de um sentimento de culpa, dizendo: não sirvo para isso, não é isso bem que eu deveria estar fazendo, deveria estar curtindo mais a minha vida. Vou fazer uma pergunta aqui a vocês que estão em casa ou a vocês que estão aqui no templo: quantos pastores você conhece que estavam pastoreando e hoje não estão mais?
Quantos líderes você conhece que estavam liderando e hoje já não estão mais? Quantos discípulos você conhece que estavam servindo a Deus e hoje já não estão mais? São dezenas, centenas e milhares a nível mundial. E sabe por que isso aconteceu? Porque permitiram o desânimo em suas vidas. Permitiram Amaleque entrar sutilmente, de uma forma muito sagaz, e roubou-lhe as convicções. Essa semana, irmãos, enquanto eu estava preparando esta mensagem, o intuito dela é para trazer um ânimo a você. O intuito dela é para fortalecer você, para edificar a sua vida. E o pior ainda, queridos, é que esse próprio Amaleque, se nós, ou quando nós permitimos que ele entre no nosso coração, sabe o que esse maldito faz? Ele nos faz voltarmos contra o próprio Deus. Deus se torna o nosso inimigo por causa desse espírito de desânimo. Quando nós permitimos que o espírito de desânimo entre nos nossos corações, esse mesmo desânimo, ele te faz voltar ou se revoltar contra o próprio Deus. Ou seja, esse Amaleque, ele não traz apenas o desânimo, ele traz a confusão. A mente da pessoa começa a ficar confundida por causa do desânimo. Mas será que Deus me chamou? Será que eu tenho chamado? Será que eu sirvo? Será que eu posso? Traz também a confusão, traz a depressão, traz a inveja, traz a desesperança. A pessoa perde a esperança nas convicções que Deus tinha colocado no seu coração. Ele leva as pessoas a perderem a visão. O desânimo, ele nos faz perder o norte das coisas, e nós ficamos sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. É o que esse espírito faz, queridos, de Amaleque. Essas são algumas das lutas que todos nós enfrentamos. Todos nós enfrentamos contra esse espírito de Amaleque, contra esse espírito de desânimo. Ainda meditando na palavra sobre isso, um exemplo bíblico que nós encontramos sobre o que estamos compartilhando é o próprio rei Saul. A Bíblia diz que todos os homens, do ombro para cima, ele era o mais alto. Não existia homem mais alto que o rei Saul naquela época. Do ombro para cima, ele era o mais alto. Agora escute, embora ele sendo o mais alto, no seu coração ele se sentia uma miniatura, um Zé Ninguém. Sabe por quê? Por causa do espírito de Amaleque, por causa do desânimo. O rei Saul, ele se sentiu satisfeito quando Davi enfrentou o gigante Golias. Puxa vida, Davi, você venceu o gigante, que bênção. É claro que eu estou parafraseando isso, mas foi mais ou menos isso. Ficou feliz com que Davi tivesse vencido o gigante. Mas todos nós, queridos, quando estamos lendo a Bíblia, nós sabemos que o gigante, ele ficou afrontando o exército de Israel por 40 dias. E neste período ele ficava pedindo um homem
para lutar? Com ele ou contra ele. E nós, sabendo de que o rei, do ombro para cima, era o homem mais alto, e Golias era um gigante, nós vamos entender e compreender que o homem mais alto, que era o próprio rei Saul, é que o gigante Golias queria lutar. Era com ele. Era com o rei que o gigante queria lutar. Mas no momento de ir à luta, o que Saul fazia? Se escondia, entrava na caverna. O próprio rei não queria lutar contra este gigante. Pastor, pastora, líderes, irmãos, é isso que acontece conosco. Muitas vezes nós nos esquecemos que somos reis e sacerdotes. Por causa do espírito de Amaleque, esquecemos que ele nos deu uma posição de honra. Muitas vezes nós nos esquecemos de que nós somos filhos e servos de Deus. Filhos por herança, servos para servir. Muitas vezes, queridos, nós ficamos como o rei Saul. Não vou enfrentar este gigante. Quando Deus, na verdade, nos levantou para derrubar principados e potestades e todas as forças dos inimigos, nós nos escondemos como o rei Saul. E nós temos visto, queridos, um grande gigante passeando por todas as nações da terra, esse maldito Covid-19, esse coronavírus, e através desse gigante muitos outros vêm se levantando atrás dele. E o que muitos de nós estamos fazendo diante dele? Nos escondendo, numa posição de reis e sacerdotes. Estamos fazendo como o rei Saul, nos escondendo, preocupados para ver qual é o remédio mais eficaz. Mas não é assim, queridos. Nós somos o remédio para esta geração. Nós temos o médico divino dentro de nós. Nós somos a resposta de Deus para esta geração. Não estou dizendo que você não deva se prevenir. Está aqui. O tempo todo eu uso a minha máscara, aonde quer que eu vá. O tempo todo higienizando as minhas mãos, cuidando de mim, da minha família, das pessoas que estão à minha volta. Mas deixar com que esse espírito de desânimo tome conta do meu coração, jamais. Deixar com que ele interfira na minha vida comunitária, relacionamental com as pessoas, com os meus irmãos, jamais. A vacina já saiu. Aliás, aqui no templo, nós já tivemos a primeira ovelhinha que já tomou a vacina. Aqui no templo já temos uma senhora, ela trabalha com outras senhoras, uma casa de idosos, e esta semana, quinta-feira, ela foi a primeira ovelhinha aqui da igreja local que já tomou a vacina contra Covid-19. Isso significa, se você não é velhinho ainda, vai demorar um pouquinho mais, né? Mas os velhinhos, as pessoas idosas, aí as filhas, vocês que são parte deste rebanho, você já pode ir
se inscrever, fazer todos os procedimentos para você tomar a sua vacina. Graças a Deus esse negócio está passando e muito em breve você estará aqui conosco no templo, amém? Você já pode tomar a sua vacina, ou seja, temos que nos prevenir, queridos, temos sim que nos cuidar de tudo, mas a Bíblia diz, o apóstolo João, em 1ª Epístola de João 4,4, filhinhos, sois de Deus. Diga, eu sou de Deus. E já os tendes vencido, maior é o que está conosco. Lá diz assim, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Ah, meu Deus do céu. Nós somos a medicina para esta geração, queridos. Deus nos deu uma unção para vencermos os inimigos ocultos. E nós não podemos permitir que Amaleque domine os nossos corações. Não permita o desânimo. Ah, por que que isso foi acontecer comigo? Justo comigo. Por que que isso foi acontecer com a minha família? Porque justamente esse meu discípulo, que eu investi tanto tempo na vida dele, ele agiu assim contra mim. Sabe por quê, queridos? Porque nós ainda estamos no mundo. Isso tudo aconteceu porque nós vivemos neste mundo, e neste mundo nós vamos enfrentar diariamente uma batalha contra esses inimigos ocultos. Não é contra as pessoas, é contra a amargura, contra a murmuração, contra esse desânimo, e é justamente por isso que nós precisamos nos fortalecermos em Deus, e escute, e seguir avançando. Seguir avançando, não pare, não deixe o desânimo parar ou paralisar você, não deixe Amaleque tomar conta do teu coração. Paulo disse em Gálatas 2:20, logo não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e este meu viver que hoje vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que isso nos ensina, queridos? Que nós precisamos deixar o homem velho na cruz, para que o homem novo ressuscite e viva. Se nós não fizermos isso diariamente, se você não matar o seu homem velho todos os dias, Amaleque vai prevalecer contra a gente. O desânimo vai tomar conta. Por quê? Porque Amaleque sabe, e ele consegue, e ele pode usar os seus pontos fracos para atuar. Não deixe as circunstâncias fazer você dobrar diante do desânimo. Nunca, não permita isso. Queridos pastores, queridos líderes, queridos irmãos, discípulos, estamos na flor do ministério, estamos na flor do nosso chamado. Não deixe Amaleque te desanimar, não deixe que ele faça você baixar a guarda. Ainda nós estamos vivendo um tempo sim de reinventarmos, de reprogramarmos algumas coisas, para vivermos a plenitude do que Deus tem para nós. Todos nós passamos por lutas, todos nós passamos pelo dia mau. Ainda esta semana eu estava ministrando aos nossos 12, ministrando aos nossos líderes de célula, ensinando-os a vencer no dia mau, porque todos nós passamos por isso. Não deixe Mara, ou seja, não deixe a amargura tomar conta do seu coração. Esse é um tempo de engrandecermos a Deus e o seu reino. No meio da pandemia é um tempo de nós nos levantarmos. Agora, queridos, vendo aqui porque Saul permitiu que Amaleque tomasse conta do seu coração, e infelizmente porque havia brechas, gretas na sua vida. Quando Deus chegou para Saul e disse: Saul, destrua os amalequitas, o rei de Amaleque lá, destrua Agag, destrua tudo o que está com ele. A Bíblia diz que Saul simplesmente não fez isso, ele não obedeceu.
Ele disse: vamos deixar os melhores aqui, gado, rebanho, para oferecer em sacrifício ao Senhor, quando Deus não queria sacrifício, Deus só queria obediência, Deus só queria isso. Saul deixou o rei, que era para ter sido morto, viver, poupou a vida dele e tantas outras coisas. Em outras palavras, por que que Amaleque invadiu a vida dele? Porque na vida dele havia brechas, havia gretas, havia buracos. Saul, ele teve toda a oportunidade para destruir Amaleque, assim como eu e você, que está no templo, que está me ouvindo em casa, temos. Porém, se deixou intimidar por Amaleque, se deixou intimidar e não venceu Amaleque, por isso é que foi Amaleque que o venceu. Depois disso, queridos, o reinado de Saul acabou. Que pena, o manto dele foi rasgado, tudo ali acabou. Este pastor, este líder chamado Saul, nunca mais se levantou, porque ele permitiu Amaleque destruí-lo por completo. Concluindo, irmãos, Moisés venceu Amaleque, porque não baixou a guarda da oração. Mesmo cansado, alguns entenderam que precisaria levantar as mãos dele, foram lá e ajudaram ele, e eles venceram os amalequitas. Não podemos baixar a guarda da oração. Assim como Arão e Ur, eu creio que Deus tem nos dado uma equipe de 12 líderes de células, redes, que vão nos ajudar todos os dias a levantar os braços, como nós precisamos de intercessores, intercessoras, e especificamente, você que está me ouvindo aqui no templo, e você que está me ouvindo aí pelas redes sociais, não deixe que os inimigos ocultos os vençam, não deixe, não permita. Recapitulando aqui, não permita que Mara, ou seja, a amargura, tome conta do teu coração. Não permita que a murmuração faça parte da tua vida, e nem permita que ela afete você como Moisés foi afetado. Não permita que Amaleque, ou seja, esse espírito de desânimo, tire você do propósito que Deus tem para você. E não se esqueça que você foi chamado por Deus para ser rei e sacerdote. Diga: eu sou rei. Você que é mulher, diga: eu sou rainha e sacerdote do Senhor. Amém, queridos? Você foi chamado para governar, segundo está escrito em Gênesis 1, acho que 26 até o 28. Você foi chamado para governar, para frutificar, para multiplicar. Nós fomos chamados para isso. Não se esqueça disso. Gostaria que você que está em casa, se puder se colocar de pé, bem, se não tudo bem, mas os que estão aqui no templo, sim, por favor. Quero orar com vocês. Quero orar por essa palavra, para que ela penetre no teu coração. Querido Espírito Santo, eu creio de todo o meu coração, que quando nós estamos posicionados na oração, o inimigo ele não entrará, e não trará amargura, nem murmuração, e nem desânimo nas nossas vidas. Mas eu oro nesta manhã que, se porventura, por algum motivo,
Esses inimigos ocultos tomaram conta ou invadiram o coração de uma pessoa, de um pastor, de um líder, de um discípulo, por menor que tenha sido ou maior que tenha sido. Em nome de Jesus Cristo, declaramos a restituição, a restauração do posto, do lugar desta pessoa na presença do Senhor, para que ela volte a reviver e a restabelecer-se no seu chamado, nas suas convicções, no seu propósito. Oramos nesta manhã, Senhor, para que todos os pastores e líderes e discípulos que estão nos ouvindo sejam fortalecidos no Senhor, e esses inimigos ocultos sejam vencidos em nome de Jesus. Aplicamos os derramamentos do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Declaramos que nós já fomos redimidos, perdoados, limpos, justificados e santificados por este sangue, e que nós estamos envolvidos num cerco de proteção do Senhor. Que venha nesta manhã, Pai, juntamente com esta palavra, um espírito de quebrantamento, de arrependimento e consequentemente de mudança, e nós voltemos ao lugar, à posição em que Deus nos chamou para sermos reis e sacerdotes, homens e mulheres chamados por Deus para governar, para frutificar, para multiplicar sobre a terra, na autoridade do nome precioso de Jesus Cristo. Nós oramos nesta manhã e declaramos o agir de Deus contra todos esses inimigos ocultos na vida desses irmãos que estão nos ouvindo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Ainda gostaria de fazer mais uma oração. Esta é uma excelente oportunidade para você declarar que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Talvez por ainda não ter reconhecido Jesus como seu Senhor e Salvador, não só esses, como tantos outros inimigos têm se manifestado, agido na sua vida. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, por mais que esses inimigos tentem nos ferir, nós sempre teremos a proteção de Jesus Cristo e o seu sangue sobre nós. Por isso eu disse, é uma oportunidade única. A Bíblia diz que se confessarmos com a nossa boca Jesus Cristo como Senhor, e em nosso coração a gente crer que Ele ressuscitou dos mortos, seremos salvos. A Bíblia também diz que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Isso significa que se alguém aqui no templo, ou alguém aí na sua casa, queira nesta manhã entregar a sua vida a Jesus Cristo, feche os seus olhos e ore comigo esta oração nesta hora. Diga: Senhor Jesus, obrigado pela tua bendita palavra, obrigado pela obra que fizeste na cruz do Calvário, perdoa os meus pecados. Hoje eu estou determinado a abrir o meu coração e entregá-lo a Ti, para que a partir de hoje o Senhor venha habitar dentro da minha vida e seja o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, com o Teu sangue. Amém e amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, mediante esta oração de confissão, declaramos os pecados perdoados, segundo a Bíblia nos ensina. E neste instante, Senhor,
tu estás habitando na vida desta pessoa, por causa de um convite que foi feito e uma declaração através dos seus lábios. Que a vida de Cristo permaneça sobre a sua vida nesta hora e para sempre, em nome de Jesus. Se você fez esta oração na sua casa pela primeira vez, e gostaria de que nós estivéssemos acompanhando vocês, você com certeza vai estar aí recebendo um e-mail. Você pode entrar em contato conosco através deste e-mail, através das nossas redes sociais, e será um prazer poder entrar em contato com você. Levante as suas mãos onde você está, os irmãos aqui no templo. Que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê Shalom. Um beijo no teu coração e nos vemos na próxima reunião em nome de Jesus. Amém.